Graça e paz, povo de Deus. Estou passando aqui para deixar um versículo para a nossa meditação nesse dia de hoje tão glorioso, dado por Deus, por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de nós amanhecermos com vida e com saúde. Gostaria de ler em Lucas 19, e versículo 4 e 5, que diz assim: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. É uma palavra bem conhecida por todos nós, né? Vemos aqui que é uma palavra que está falando sobre Zaqueu, o publicano. Nós vemos aqui que no primeiro versículo, a Bíblia está falando que Jesus ia entrar em Jericó, uma cidade, e Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, a vontade dele de conhecer Jesus, mas como ele era um homem de estatura pequena, era impossível ele ver o mestre. Qual foi a ideia de Zaqueu? Subir em uma figueira brava, para que quando Jesus passasse ali, ele pudesse ver ele. E foi assim que Zaqueu fez. Louvado seja Deus. Nós vimos que quando Jesus passava no caminho, ele estando em cima daquela figueira, esperando Jesus passar, para que talvez ele pudesse dizer algo para Jesus, mas não necessitou que Zaqueu falasse, porque antes mesmo de Zaqueu estar ali em cima, Jesus já sabia que ele ia passar por ali e que Zaqueu estava acima daquela figueira. E quando Jesus passa ali naquele caminho, Jesus olhando para cima e vendo Zaqueu, Jesus disse: Desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Louvado seja Deus. Nós vimos que Zaqueu era um homem, um chefe, um homem rico, um homem que tinha condição financeiramente, mas também era um homem desejoso das coisas do Senhor, porque se ele não tivesse esse desejo, jamais ele ia ter essa preocupação de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Talvez ele podia ser um homem de tudo isso, ter bens, ter seus servos, mas ele era um homem que se preocupava em conhecer a Deus. Um homem que tinha sede das coisas do Senhor. Um homem que o objetivo dele era saber do nosso Deus. Por isso ele fez tudo isso. Ele não olhou pelos obstáculos que ele deveria enfrentar diante daquela multidão, porque onde Jesus passava, onde Jesus ia, a multidão estava com Jesus. E ele podia intimidar com tudo isso, mas não. Ele não teve essa timidez de procurar quem era Jesus. Louvado seja Deus. Ele era um homem humilde. Ele foi um homem humilde. Grande Deus, aleluia. E também não é diferente de nós. Hoje, nós também um dia formos assim, como Zaqueu. E hoje, o Senhor nos alcançou, porque nós, dentro do nosso coração, nós tínhamos um desejo de conhecer quem era Jesus. E Jesus não só vindo na nossa casa, mas ele veio e fez também morada na nossa casa, assim como Jesus também foi na casa de Zaqueu e não só fez uma visita, mas eu creio que Jesus fez morada na casa de Zaqueu. Louvado seja o nosso Deus.
é uma palavra que nos ajuda, que nos fortalece a cada dia. Ter mais desejo de servir a Deus, ter mais vontade de servir a Deus, até porque Zaqueu era um grande pecador. Assim como nós também somos um grande pecador, mas uns pecadores arrependidos. Um pecador que mesmo nas nossas falhas, nós procuramos agradar ao nosso Deus da maneira que Ele nos pede. Essa é a melhor coisa que nós temos, é fazer a vontade de Deus, ser humilde. Assim como vários outros irmãos aqui dentro da palavra do Senhor foram humildes. Como eu já tenho meditado sobre o apóstolo Paulo, um homem também humilde, né, que alcançou de Deus a misericórdia. Então nós vimos que a nossa humildade não está por fora, naquilo que nós mostramos, mas está dentro do nosso coração, o nosso desejo de prestar algo melhor para Jesus. Então que nós viemos ser como um Zaqueu, se humilhar, mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, nós ter a humildade que só assim Jesus nos alcança com a sua infinita e grande misericórdia. Que o Espírito de Deus nos ajude e nos abençoe.